que aparentava estar perdida. A dor e o estresse tiraram o brilho do olhar, e as covinhas, sua marca registrada, haviam desaparecido no rosto emaciado. Frágil nunca fora uma palavra que descrevia a minha mãe, mas agora adnie, pela primeira vez. A amplitude do que estava acontecendo me atingia. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Como uma recém-nascida, ela precisava de cuidado e atenção constantes. Os curativos precisavam ser trocados todos os dias. Ela não conseguia se alimentar, se limpar nem mesmo sair da cama. Eu não tinha certeza de como lidar com essa inversão de papéis. Estava tão acostumada com minha mãe cuidando de outras pessoas que não conseguia suportar vê-la tão fraca e impotente. Realmente não sabia como lidar com aquilo. Entretanto, nada põe o caráter à prova como a necessidade. No M das contas, a ideia de ser responsável pela saúde da minha mãe era muito mais desafiadora do que a realidade. Nos meses seguintes, ela começou a melhorar aos poucos, sob meus cuidados, começou a viver de novo. Vi o brilho voltando aos olhos dela quando recuperou força suficiente para fazer pequenas coisas sozinha. Celebramos os pequenos atos, que antes nos pareciam normais e coisas simples, como quando ela finalmente teve forças para erguer uma xícara de chá e beber sozinha ou quando conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar de dor. Um dos dias mais felizes foi um dia ensolarado em julho. Fazia algumas semanas da última cirurgia e a recuperação estava lenta e complicada. Quando levei a bandeja do café da manhã, ela virou para mim e disse: "É uma pena ficar presa em casa num dia tão bonito." Eu a embrulhei em um cachecol e um casaco e a levei para fora. Nunca me esquecerei da expressão de pura alegria dela ao olhar para o céu azul. Era a primeira vez no ano que ela podia aproveitar algo simples, como o calor no rosto. Ela olhou para mim, colocou a mão sobre a minha e sorriu um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras. Naquele momento, percebi quanto eu havia ganhado ao me tornar cuidadora dela em tempo integral. Eu me tornara mais madura e responsável, e havia descoberto uma força que nunca havia imaginado. Nossa relação evoluiu para além da tradicional relação entre mãe e filha. Ganhei um novo respeito pela minha mãe. Cuidando dela, aprendi a valorizar o quanto ela é maravilhosa. A perceptível força de vontade, a natureza resignada e, acima de tudo, a habilidade de sorrir apesar da dor são qualidades que espero um dia herdar. Cuidar da minha mãe foi uma jornada turbulenta para nós duas, cheia tanto de lágrimas como de risadas. Embora nós duas tenhamos tido vontade de desistir às vezes, em última instância, a situação nos uniu e permitiu que ou considerasse a cada dia que passamos juntas como uma bênção, sem época de narcisos. As aulas do final do inverno e início da primavera ocupam lugares em nossos corações muito maiores do que o próprio tamanho. Minha mãe abriu os olhos e encarou, sem piscar, o vaso de narcisos na mesa ao lado do leito hospitalar. "Quem mandou essas rosas lindas?" perguntou ela em uma voz quase inaudível. "Ninguém as mandou, mãe." Apertei a mão dela. "Eu colhi no seu jardim. Estamos em março, época de narcisos." Ela me deu um sorriso fraco. "Me promete uma coisa?" Assenti. Eu prometera muitas coisas desde que passei a aceitar que o câncer no pâncreas da minha mãe logo tiraria a vida dela. "Prometa que, antes de vender minha casa, você vai desenterrar os bulbos dos narcisos e plantá-los no seu quintal." Tentei, sem sucesso, segurar as lágrimas. "Vou fazer isso, mãe. Prometo." Ela sorriu e fechou os olhos, voltando para a névoa que caracterizou seus últimos dias de vida. Antes do mês dos narcisos acabar, ela partiu. E, nas semanas seguintes, semanas tão cheias de luto que meus irmãos e eu parecíamos zumbis ambulantes, nós esvaziamos a casa dela, lavamos as janelas, limpamos os carpetes e cadastramos em uma imobiliária a casa em que fomos criados. Contratamos um menino da vizinhança para cuidar do jardim. E não pensei mais nos narcisos, que há muito haviam parado de florescer, nenhuma vez. Até um dia no final do outono em que a casa seria finalmente vendida. Meu irmão, minha irmã e eu iríamos encontrar os compradores para assinar o contrato em uma manhã que eu sabia que seria repleta de sentimentos canitantes. Por um lado, ia ser bom deixar para trás o fardo de ter uma casa vazia.
Por outro, em breve estaríamos entregando as chaves da casa da família para completos desconhecidos. Desconhecidos que, eu tinha certeza, nunca amariam tanto quanto a gente. Será que essa família fritaria hambúrgueres no 4 de julho na churrasqueira de alvenaria que meu pai construíra há tantos verões? Será que as crianças passariam tardes de outono varrendo as folhas para baixo do imenso bordo até o monte ter meio metro para pularem nele? Será que descobririam qual canto da sala de estar seria perfeito para uma árvore de Natal? E ficariam maravilhados com o que brotava no jardim da mamãe a cada primavera? Açafrão, cebolas orescento, jacintos e centenas de narcisos. Os narcisos. 8 meses depois, subitamente me lembrei da promessa que fizera no leito de morte de minha mãe. Joguei uma pá e uma caixa de papelão no porta-malas do carro e fui até o quintal que, em poucas horas, pertenceria a alguém sem nenhum vínculo comigo. Não havia nenhum sinal dos narcisos, claro. Eles haviam se retraído havia bastante tempo e agora estavam cobertos por folhas. Mas eu sabia onde estavam, ignorando o fato de que eu estava com roupas chiques demais para mexer no jardim, em a ponta da pá na terra. Erguei um conglomerado de bulbos e o joguei na caixa de papelão. Indo em direção à cerca, colhi dúzias de bulbos, mas deixei mais do que levei, certa de que a família que comprara a casa ficaria muito feliz com os adoráveis presságios da primavera. Como eu. Faz mais de 5 anos, desde que minha mãe faleceu. Mas, em todo o mês de março, eu colho montes de rosas amarelas intensas do meu quintal e as coloco em vasos. Uso algumas para decorar minha casa. Outras, levo para a ilha de câncer de um hospital próximo. Quem mandou essas rosas lindas? Talvez pergunte um paciente moribundo, e eu apertarei a mão dele ou dela. Olharei nos olhos nublados por aquela névoa familiar demais e direi o que acredito, em meu coração, que seja verdade. Minha mãe as mandou especialmente para você. Sabia que a época de Narcisos, canal Audiobooks 101 rebobinar. Uma filha é um presente do amor. Quando eu era pequena, há muito tempo, seu caminhar comigo era tranquilo e lento. Me protegendo, segurava a minha mão e diminuía os passos como adaptação. Agora é minha vez de ser seu arrimo. O mínimo que posso fazer é diminuir o ritmo. Subimos e descemos pelo corredor longo. Para evitar que tropece e leve um tombo, você aperta minha mão e me dá um sorriso. Aperto de volta e sincronizo. Esqueceu meu nome, mas tudo bem. Sei que sua memória já não se mantém. Não foi esta jornada que escolhemos a cada dia. Percebo quanto perdermos. Você está voltando no tempo devagar. E assisto a sua vida aos poucos rebobinar. Suas memórias estão pálidas, mas estou aqui. Mesmo sabendo que em breve vou sumir. Serei apagada, mesmo que forte eu te segure. Sua força diminuirá, embora a minha perdure. Segurarei sua mão. Estará protegida. Diminuirei meus passos nesta acolhida. Em todo contexto lado a lado, vamos andar, viajaremos juntas neste longo separar. Conheça Amy Newmark. Amy Newmark foi escritora, palestrante, analista em Wall Street e executiva no mundo das finanças e telecomunicações por 30 anos. Atualmente é autora, editora-chefe e coordenadora da série de livros Canja de Galinha para a Alma. Ao fazer a curadoria e a edição de histórias reais motivacionais de pessoas comuns que tiveram experiências extraordinárias, Amy manteve a coleção atual e relevante, como uma parte do zeitgeist atual. Amy se formou com honras em Harvard, onde se habilitou em português e também em francês. Sua tese é sobre poesia popular e fala do Brasil, o que envolveu viajar pelo país e conhecer poetas e escritores para registrar suas histórias. Ela está muito feliz em fechar o ciclo de sua carreira de escrita, indo de reunir poesia do povo no Brasil aos 20 anos para, décadas depois, reunir histórias e poemas do povo para o Canja de Galinha. Amy é frequentemente convidada para aparições no rádio e na TV, transmitindo ensinamentos práticos e dicas úteis que aprendeu lendo e editando milhares de histórias para esta coleção. Ela e o marido são pais orgulhosos de 4 adultos e, em seu limitado tempo livre, Amy gosta de visitá-los, fazer trilhas e ler livros que ela não precisa editar. Agradecimentos.
Um muito obrigada para todos os nossos colaboradores que escreveram sobre suas mães em nossos livros anteriores. Lemos as histórias e escolhemos dentre uma abundância de possibilidades para fazer com que esta edição especial do Canja de Galinha para Alma inspire e divirta muitas mães, mostrando a elas como são reconhecidas. Um muito obrigada à editora assistente Deetic Ronan e à editora plena Barbara Lomonaco, que passaram o pente em nossa vasta biblioteca para escolher as histórias e moldaram o manuscrito que se tornou este livro. Toda a equipe editorial merece um aplauso, incluindo nosso diretor de produção, Victor Cataldo, e nosso designer Graco, Daniel Zacari, que transformou o manuscrito em um lindo livro. Canal Audiobooks agradece a sua atenção. E aí, você gostou do conteúdo? Compartilhar é ampliar horizontes, é acender a chama da empolgação em todo lugar. Vamos juntos espalhar a alegria, o conhecimento e a energia deste conteúdo incrível. Se inscreva agora, compartilhe e faça parte desta corrente de amor.